Glória a Deus. Eu quero convidar, por gentileza, a todos que nos coloquemos sobre nossos pés, façamos uma leitura da palavra do Senhor. E se encontra no livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 8 até o 11. Jó, capítulo 1, a partir do verso 8. Eu quero desde já agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede, de estarmos na casa do Senhor, e também dessa feita com a responsabilidade de fazer uma reflexão junto com os irmãos sobre a sua palavra. Todos encontraram, meus queridos? Jó, capítulo 1, versículo 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme a Jó, a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Antes de nós retornarmos a este texto bíblico que Deus tem colocado no meu coração, já faz alguns dias, e também advém de algumas experiências que eu tenho vivido com Deus, mas louvo a Deus por isso. Eu quero ler também, os irmãos poderem ficar sentados, Hebreus capítulo 2. Hoje é um culto que temos uma temática sobre a missão, e eu quero juntar esses dois textos com a graça de Deus. Hebreus capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Hebreus 2, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais zelo, para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Antes de nós voltarmos para o texto de Jó, com a graça de Deus, Deus, Ele tem colocado no meu coração o tema sobre a salvação, sobre a obra de Cristo e algumas coisas a mais, enfim, não teremos tempo de tratar todas essas questões. Também são temas que nós temos estudado na classe do discipulado, e eu fico muito feliz porque confesso que já faz um tempinho que eu falava: Deus, eu preciso voltar a estudar as bases doutrinárias. Sinto falta, irmã Amanda. Sinto falta. Às vezes a gente se empolga com tantas coisas, mirabolantes, enfim. A Bíblia ela é fascinante como um todo, meus queridos, mas nós não podemos perder a base. Tenho visto isso mesmo no meu ambiente de trabalho, Às vezes os alunos com tanta tecnologia,
Ele acha que vai pegar um software e vai sair por aí calculando tudo, né, pastor Cleves? Aí daqui a pouco você vê as notícias na televisão, o prédio tal caiu. O prédio tal está com um problema assim, assim, assado. A ponte caiu. E daí, quando você vai fazer análise, eu tenho alunos que trabalham com perícia, e fala, olha, professor, o negócio não está fácil. Recentemente eu participei de uma reunião, nós temos reuniões das comissões de norma, todo tipo, né, de edificação, de estrutura, enfim. Ele tem normas específicas e, temporariamente, né, a cada X anos, não tem uma regra, né, são feitas ali revisões das normas, né, porque as edificações vão mudando, os materiais que vão sendo utilizados, enfim, são, né, alterados, enfim, vai avançando, né, a tecnologia, né, também vai chegando, enfim. Eu tenho uma aluna agora que está trabalhando, né, um bocadinho com a questão das inteligências artificiais, né, como que faz o uso disso na engenharia, é bom, é ruim, não é, enfim. E tantas coisas, irmão Marcos ali já deu uma risadinha ali, já sabe, já entendeu o mistério, né, irmão Marcos? E a gente tem que estudar essas coisas. Mas o que me chamou a atenção nesta reunião foi a preocupação, né? O mais novinho que estava ali naquela reunião, isso era a comissão da norma de torres, né, de telecomunicação. E pronto, né? Chegou uma mensagem de um amigo, falou: vai ter uma reunião de torres, você tem um curso de torres lá, enfim. Aí eu fui, né? Fiz questão de participar. E o mais novinho ali, eu acho que tinha uns 60 e poucos anos. Né? E aí tá chegando uma turma lá, depois chegou um outro rapaz, né? Devia ter aqui, não chegava a 40, a 50 anos, enfim. Mas tirando ele, esse ponto fora da curva, todo o restante mínimo tinha 61 anos. E a preocupação deles era, olha, o que eu tenho visto na atualidade está me preocupando. Portanto, nós temos que fazer uma norma que seja didática para poder a geração mais nova e que não tem paciência de ler, chegam lá na minha sala, professor, como que faz isso aí e tal? E sabe, aí você passa uma coisa para ler e naquela agonia não quer ler, não quer estudar e, portanto, não quer voltar às bases doutrinárias do exercício da sua profissão. E, portanto, eu trago este paralelo porque Deus tem me incomodado a voltar a estudar as bases doutrinárias. E eu louvo a Deus porque Ele me colocou lá de volta na classe do discipulado para estudar as bases doutrinárias. Né? E é engraçado como na revista ele fala, olha, para alguns de vocês aí, professores, né, eu sei que isso aqui está muito trivial, não é trivial, meus queridos. Não é trivial aprender, não é trivial ensinar, tem coisas que são complexas. E dentro desse contexto, nós temos estudado sobre a necessidade da salvação. E também, irmãos, para aqueles que já estão na casa do Senhor, este texto ele vem muito a calhar. Nós não podemos ignorar. Olha o que está no verso 3. E como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A salvação é algo muito precioso, meus queridos. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda a cada dia da minha vida entender um pouco mais. O que realmente Jesus Cristo fez pela minha vida? A sensação que eu tenho, meus queridos, muitas vezes, pelas minhas atitudes, é que eu não entendi isso por completo. Eu brinquei hoje com os adolescentes ali, os jovens que estão na classe do discipulado, eu falei, olha, se nós entendêssemos plenamente o que era a salvação, o que nos estava reservado e do que Deus nos salvou, do que Ele está nos livrando, eu sairia todo dia na rua aí, com a mão levantada, agradecendo a Deus, enfim, porque é algo muito maravilhoso, é algo muito precioso, é algo muito profundo que a nossa mente ela não pode alcançar. O fato de nós termos o privilégio de estarmos hoje assentados nesses bancos, ouvindo a palavra do Senhor. Nós vimos aqui um relato da obra missionária.
Pessoas, irmã Amanda, que nascem condicionadas dentro de uma cultura. Biblicamente, o destino delas, biblicamente, porque nós não podemos fazer juízo dos últimos minutos, segundos da vida de ninguém. Nunca caia neste erro. Entregue na mão de Deus. O ladrão na cruz estava lá. Hoje estarás comigo no paraíso. A forma como que Deus age para com cada um, é Ele quem sabe como que faz. Mas tem pessoas que foram condicionadas. E se a mensagem da salvação não chegar até a vida dela, biblicamente, ela não estará com o Senhor na eternidade. Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Será que nós já paramos alguns minutinhos da nossa vida, mesmo nesta correria, a refletir sobre o privilégio? Tem hora que eu fico puxando na minha memória, eu falei, Senhor, eu era um garoto, jogava bola todo dia, né? Matava a aula para jogar bola. Não fazia caso de Ti, Senhor, de forma consciente. Um dia o Senhor chegou na minha vida. O irmão Jacques falou aqui, nosso diácono irmão Jacques aqui falou, alguém doou a sua vida por amor do Evangelho, para que essa mensagem da salvação chegasse até a vida de cada um de nós. E por isso, meus queridos, nós temos sim um compromisso pessoal para com Deus, de que se quisermos realmente efetivar a nossa salvação, de mantermos íntegros, retos e santos, e justos segundo a ótica de Deus, não segundo a nossa justiça. Todavia, também, a palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios, nós estivemos estudando isso hoje, que, através da obra de Jesus Cristo, Ele nos reconciliou consigo mesmo, nos deu o privilégio de sermos reconciliados com Deus. Romanos vai dizer, olha, o salário do pecado é a morte. O que estava reservado para cada um de nós era a morte, a perdição. Se nós continuássemos andando segundo o curso deste mundo, o que estava reservado para cada um de nós, embora nós talvez não tivéssemos a dimensão plena do que isso significa, era perdição eterna. Mas um dia, a mensagem do Senhor chegou à vida de cada um de nós. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. De alguma maneira, Cristo ele abriu a nossa mente e nos mostrou, olha, você está indo no caminho errado. Mas como assim, Senhor? Eu não estou entendendo isso plenamente. Sim, eu estou te dizendo, eu estou sinalizando, eu estou batendo nessa tecla. Esse caminho não é um caminho que conduz à salvação. A Bíblia nos diz que há caminhos que ao homem parecem retos, mas o fim deles são caminhos de morte. Todos nós, sem exceção, estávamos trilhando um caminho de morte, morte eterna. Muitos de nós estávamos também mortos espiritualmente. O que é isso, pastor? Nós vivíamos desligados de Deus, desconectados de Deus. E é interessante porque estava lendo um texto hoje de João, capítulo 8, a partir do 31 até os 59, se eu não me engano. Certa feita, Jesus estava ali conversando com os judeus, e ele fala, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, irmã, sabe o que eles disseram? Mas como assim? Eu ando, eu faço e aconteço, eu vou para aqui, eu vou para acolá, eu estudo, eu trabalho e tal, e agora o senhor vem com essa história dizer que eu não sou livre? Vamos ver o que Jesus falou para eles. Abram vossas Bíblias em João, capítulo 8. João 8, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, verso 30 em diante.
Diz assim a palavra do Senhor. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, ou seja, nunca fomos escravos. Como dizes tu, sereis livres? O que está escrito no 34? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Servo do pecado, escravo do pecado. E aquele que é escravo do pecado, o salário do pecado é a morte. É a eternidade separado de Deus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que muitas pessoas estão vivendo assim. Na concepção humana, são livres, mas na concepção bíblica, são escravos do pecado. Jesus ainda vai apertar um bocadinho mais na frente, vai falar: olha, vocês estão com essa história de que vocês são filhos de Abraão, sabe de quem que vocês são filhos? Filhos do diabo. Pastor, que coisa é essa? Está escrito, não sou eu que estou falando. Vamos ler aqui para não ficar, como diz, nas minhas palavras. Né? Olha o que diz o verso 41 em diante. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, verso 42, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Olha o que diz o 44. Vós tende por pai quem? Ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não é uma mensagem fácil, meus queridos, de ministrar. E eu estava ali conversando com os nossos jovens, adolescentes, enfim, da classe discipulado, falei: olha, não sejamos covardes. Devemos pregar a palavra do Senhor. Todavia, não devemos esquecer de que outrora nós estávamos nesta condição. E, portanto, agora nós não estamos na condição de estar apontando, nunca tivemos na condição de estar apontando o dedo para ninguém. Mas devemos pregar a verdade. Mas, pastor, e como que eu faço isso, então, para não ser ofensivo, etc., enfim. Tudo aquilo, meus queridos, que é feito com amor, vai produzir o fruto. Deus vai dar graça. Não precisa ser agressivo. É falar a verdade. A palavra do Senhor nos orienta. Pregue a verdade a tempo e a fora de tempo. Isso não significa que nós precisamos sair por aí apontando, enfim. Não precisa disso. Até porque não é isso que vai convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. É a ação de Deus, o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, assim como ele agiu outrora na vida de muitos de nós. Mesmo daqueles que nasceram no berço evangélico, que ficaram X anos na casa do Senhor, sem entender o que é realmente ser um verdadeiro cristão. Mas uma hora, pá! Acho que eu entendi esse mistério. E a mente começa a abrir e Deus começa a mostrar: filho, filha, não é o fato de você estar aqui tocando na escola, etc. Não é isso. O irmão do filho pródigo estava lá na casa do pai e não sabia usufruir de todos os benefícios que tinha na casa do pai. Ele ficava enciumadinho lá, porque o pai dele se compadeceu do irmão que se arrependeu e retornou à casa do pai. Portanto, meus queridos, nós devemos ensinar as pessoas que elas não desvalorizem a salvação. Mas para nós podermos ensinar, nós devemos entender o que significa. Será que hoje,
tirando os alunos que tiveram hoje lá na classe, que eles já aprenderam, se alguém perguntasse, já fizeram isso comigo, já, mas salvo de quê? Vocês falam de salvação, vocês fazem o apelo no término do culto. A salvação, meu querido, e minhas queridas, meus irmãos e minhas irmãs, é a libertação do poder do pecado e de todas as suas consequências. E é por isso que em várias religiões nós estivemos estudando, né, e eu baixei ali um artigo, né, sobre a doutrina da salvação, explicando como que a salvação é entendida em várias religiões. Eu não tenho condições de esmiuçar isso daqui, também quem quiser uma outra referência, pode buscar o livro Seitas e Heresias, que no artigo ele menciona, e como eu não tinha tempo de ler o livro na íntegra, já acredito que eu já li em outra ocasião, mas eu li o artigo. O resumo da história é: eu tiro a pessoa de Deus, eu tiro o conceito de pecado. E, portanto, o conceito de salvação que requer o arrependimento, que requer aceitar a Jesus, o sacrifício de Jesus, e aceitar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, isso não existe. E aí mora um grande perigo. Mas eu estou falando do conceito bíblico. Por isso que para mim não é estranho. Quem não crê na Bíblia vai buscar o conceito de salvação de uma outra forma. Mas, biblicamente, o conceito de salvação é a libertação deste poder maligno que condiciona o homem e a mulher, enfim, a humanidade como um todo, a não conseguir se redimir, não conseguir quitar essa dívida e, portanto, conforme as leis que foram estabelecidas por Deus, e não cabe a nós fazermos nenhuma conjectura, enfim, tentarmos entender isso, a nossa mente não consegue entender. Eu me lembro de um dia que eu fiquei, né, com um pastor, minha esposa conhece, eu estava ali na USP, e a gente ali filosofando, irmã, eu falei, pastor, mas não tinha outro jeitinho, não. Por que tinha que ser por sangue e tal, e vai e vem, e a gente queima o neurônio, e chegou uma hora que falou, para. A nossa mente não é capaz de entender. Deus estabeleceu um preço. Um homem cometeu o pecado, e por conta dele, o pecado entrou na existência da humanidade. E, portanto, na lei de Deus, um homem sem pecado deveria verter o seu sangue, ponto final. Deus estabeleceu desta forma. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e procurou alguém que pudesse estar nessa condição. E não havia ninguém. E, portanto, meus queridos, o que estava nos reservado era a perdição. Nós não tínhamos chance, não tínhamos hipótese alguma. E pela misericórdia, Jesus ele se prontifica a deixar o seu trono de glória, a tomar uma forma humana, descer na terra, cumprir a sua missão e verter o seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso novamente à presença de Deus, sermos reconciliados com Ele. A mente nossa nunca vai entender isso, a expressão do amor de Deus. Eu não sei o que Deus poderia fazer, porque poderia ter deixado, destruído todo mundo. Eu não sei, irmão. Ele poderia ter criado, eu não sei dizer. Talvez Ele nos explique na eternidade. Fala, papai, me explica aí, por que o Senhor não destruiu tudo e fez uma outra coisa lá, um outro ser e tal? Não sei explicar. Nós louvamos aqui. Ó, porque Jesus nos ama. Eu não sei explicar. Mas eu tenho que somente fazer algo, aceitar a expressão do amor de Deus. Em muitas filosofias e religiões, a salvação é alcançada, alcançar a salvação pelo esforço humano. Orgulho, soberba, não aceita a graça de Deus sobre a sua vida. O irmão Nésio, o diácono Nésio leu um texto aqui extremamente importante. Mas, Senhor, Ele só pediu para você ir lá.
Vai lá, toma um banho no rio imundo lá mesmo. Vai lá 7 vezes. Se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Faria. Então vai lá, deixa de ser orgulhoso. Jesus Cristo está dizendo, eu só aceita, confessa. Se com a tua boca confessares no teu coração, creres e aceitares o sacrifício de Jesus. Eu não preciso ficar fazendo malabarismo para alcançar a salvação. Não, pastor, mas eu tenho que pagar, como que eu faço? Não, não é assim. Ninguém vai chegar na presença de Deus. Não, eu consegui. Ninguém conseguia cumprir a lei, até porque a lei não tinha esse objetivo. Portanto, meus queridos, nós devemos ensinar as pessoas a importância, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A nossa missão é aprender a palavra de Deus, as doutrinas básicas, de forma correta e ensinar as pessoas corretamente. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida delas. Uma hora a ficha pode cair, não cabe a nós. Chegou uma hora que Paulo falou, olha, judeus, chega. Eu estou indo para os gentios. É com vocês e Deus. O sangue não está mais sobre a minha responsabilidade. O que eu tinha para fazer, lutei, expliquei, que não é circuncisão, não é isso, a circuncisão é do coração. Nossa, vocês são muito cabeça dura. Então, fique aí, tchau, estou indo embora. Tem muita gente que ainda precisa ouvir a palavra. Viagens missionárias. Acabou-se. Não somos nós, meus queridos, que vamos fazer as pessoas entenderem. Nosso compromisso com Deus é falar a verdade. Ensinar para as pessoas. Ensinar que... E aí é o que eu acho muito bonito, irmã Amanda e irmão Marcos. Você pega as outras segmentos religiosos. E eu vinha no carro e falei, mas Senhor, como que era a salvação nessa religião lá no Antigo Testamento? Mas olha que lindo. A salvação sempre foi centrado na pessoa do Senhor Jesus. Mesmo para aqueles que estavam no Antigo Testamento e os que estavam no Novo Testamento, aqueles que estavam antes, aceitaram pela fé. Tudo é pela fé. Olhando e crendo que Deus tinha um plano. Muitos nem tinham a dimensão do que era a pessoa de Jesus Cristo. A quantidade de informação era muito pouca. E isso foi sendo revelado de maneira progressiva. Vem a época dos profetas, várias profecias messiânicas. Olha, vai vir um que vai redimir o povo. E assim. Aí chega e passa, o Messias vem, chega a nossa geração, enfim. E agora nós olhamos atrás e vemos essa obra consumada. Mas também para nós tem uma grande responsabilidade, porque já temos muito mais conhecimento, muito mais revelação. Por isso, Hebreus, olha, toma cuidado. Não despreze tão grande salvação, tendo consciência, tendo conhecimento, tendo evidências de que esta palavra é a palavra verdadeira. A medida do julgamento de Deus vai ser um bocadinho diferente. Uma coisa é você lá atrás. Imagina Abraão, creu pela fé, nós vemos lá Hebreus 11. Pela fé, fulano creu, pela fé fez isso, pela fé. E nós também. Fé e a graça de Deus. A graça de Deus, ela esteve presente durante toda a história da humanidade. Eu não gosto muito desse conceito, ainda na época da lei, da graça, para mim isso não faz sentido. Porque lá atrás também havia graça de Deus. Eu gosto do conceito de que Jesus é a plenitude da graça de Deus. É o ápice da graça de Deus. Mas a graça de Deus já está lá atuando lá atrás. E somando a graça de Deus com a fé daqueles que mesmo sem ver já estavam almejando a vinda do Messias. E, do outro lado, aqueles que já têm conhecimento, mas assim, pela fé, está aceitando o sacrifício de Jesus, é desta forma que se obtém a salvação. Portanto, nós temos um plano único, diferente de todo e qualquer segmento religioso.
Sabe o que me chama mais curiosidade? Tem segmento aqui que nasceu em 1800 e alguma coisa. E o que ficou lá para trás? O que acontece? Como que faz? Não resolve. Mas a Bíblia é a verdade. Mas, meus queridos, nós devemos ser gratos a Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes, sem entendermos plenamente isso, de alguma forma, nós nos apropriamos desta verdade. É por isso que todas as vezes nós estamos aqui no domingo estudando, em casa estudando e lendo e tal e tal. Por quê? Porque nós ainda não entendemos a plenitude, mas as experiências que nós já vivemos nos confirmam em nosso coração, não, esse caminho é o caminho correto. É esta obra que Deus vai fazer na vida das outras pessoas. E para que eu possa fechar o raciocínio, tinha mais textos, enfim. Pastor, por que o senhor leu o livro de Jó? A Bíblia diz que Jó é um homem reto, íntegro, que temia Deus, se desviava do mal. Jó viveu uma experiência difícil. E Deus tem me incomodado porque muitos de nós também temos vivido, meus queridos, experiências difíceis. E ultimamente, sendo sincero com os irmãos, eu tenho vivido, eu falo, Deus, resolva uma coisa e vem outra, resolva uma coisa e vem outra. Senhor, minha força está acabando e tal, enfim. Aí Deus me trouxe esse texto na memória. Você é melhor do que Jó? Não é o servo maior do que o seu? Você foi melhor do que Jesus? O que você está reclamando? Eu quero te ensinar algo, Saulo. Você precisa crescer. Nós temos uma geração que tem muito, nem posso chamar de conhecimento, mas eu chamo de informação. Pouquíssimas experiências com Deus. Nós precisamos buscar viver mais experiências com Deus. Jó foi convidado a blasfemar do seu Deus e morrer. E ele fala, não. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no momento certo ele há de entrar com providência em favor da minha vida. Eu não vou abandonar esse Deus. Eu não vou abandonar a minha salvação. Eu não vou abandonar o meu ministério. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir, mesmo que meus amigos venham me condenar. Mesmo que eu não entenda o plano de Deus para a minha vida. Porque lá em Jó 38, Deus chama assim, Jó, vem cá, meu querido. Senta aqui. Preciso fazer aqui umas perguntinhas aqui para ver se tu me responde. Onde que você estava, Jó? Quando eu criei, quando eu fiz e tal, e vai, 38, 39 e tal. Não, senhor, para, já entendi o mistério. Me perdoa, senhor. E sabe qual que é interessante? Eu nunca tinha percebido. Deus nunca respondeu porque Jó passou todo aquele sofrimento. Pode ler lá, procura lá ver se acha. Deus nunca respondeu. Por que nós estamos fazendo questionamentos a Deus? Porque estou passando por isso, por aquilo, outro? Deus quer que nós sejamos firmes, confiantes. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe porque cada um de nós temos passado algumas experiências difíceis, amargas, que não queríamos passar. Mas Ele sabe. No momento certo. E a Bíblia diz, porque Deus virou o cativeiro de Jó, multiplicou, abençoou, ele orou pelos seus amigos, enfim, Deus perdoou e fez uma obra maravilhosa. Se nós permanecermos fiéis, irmã divina, Deus há de entrar com providência na hora certa, no momento certo, e há de fazer algo extremamente maravilhoso na minha vida e na tua vida. Não desista!
Isaías 53 vai falar que Jesus ele foi como uma ovelha muda. Esse texto me chama a atenção. Ele não gritou. Ele não falou que ele era o Messias. Ele não esperneou. Ele foi. Cumpriu o seu ministério. Pessoas escarnecendo dele. Olha, sim, tu és filho de Deus, desce daí, te salvou a muito. Zombaram dele, irmã Amanda. Cuspiram, maltrataram, irmão Leandro. O que a gente vai dizer, meus queridos? Nós somos meros mortais, servos do Senhor. A Bíblia diz servos inúteis. Fazemos só o que é a nossa missão. Meus queridos, que Deus, Ele nos dê força, graça. Eu sei que assim como eu, muitos dos irmãos têm passado. O pastor Cleves passou agora uma situação difícil com seu papai. Mas estou aqui na igreja e tal, servindo a Deus e tal, eu não esperava por essa e vem daqui e da acolá, enfim. Mas Deus está dizendo, permaneçamos firmes. Firmes e constantes. Sempre abundantes. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Não, irmãos, não desvalorizemos. Se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, que nós não venhamos endurecer os nossos corações, sejamos sensíveis. Peçamos que a graça de Deus continue sobre a nossa vida. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor. Não me entregue na mão dos meus inimigos. Não deixa que eu seja envergonhado. E eu creio, meus queridos, que Deus, no momento certo, Ele há sim de se levantar e fazer uma obra maravilhosa. Mas que também não esqueçamos que nós fomos reconciliados com Deus. Todavia também recebemos o ministério da reconciliação. A responsabilidade que o pastor Enoque assumiu e outros missionários. Nós também temos responsabilidades. Dentro daquilo que cada um, né, pode fazer. A um deu 1 talento, a outro deu 2, a outro deu 5. Nós devemos ser sinceros com Deus e avaliar. Pastor, eu só posso carregar 1 talento. Amém, carrega ele com destreza, com firmeza. Pastor, eu posso carregar mais 1, posso 2. Vai, né? Deus vai ser contigo. Pastor, eu posso 3, vai 3, posso 4. E assim sucessivamente. O que Deus quer, meus queridos, é que nós sejamos sinceros para com Ele. Valorizemos cada momento na sua casa. Eu quero convidar todos, por gentileza, nos colocarmos em pé. Eu não sei se tem alguém aqui com uma demanda urgente, especial. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que tem uma demanda específica, quer vir aqui à frente, está passando alguma situação extremamente difícil, pode vir aqui à frente, meus queridos. Não tenha vergonha, nós estaremos orando. Eu creio, meus queridos. Aleluia. Aleluia. Venha. Levantar é um ato de fé, meus queridos. Eu posso orar e você está no seu lugar, mas quando você levanta, é um ato de fé. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Queremos, Senhor Deus, te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor Deus, que foi ministrada aqui nessa noite. Pai querido, está aqui os teus filhos, os teus servos, ó Pai. Tu sabes, Senhor Deus, o que cada um tem passado, Senhor Deus, na sua trajetória cristã.
Muitos, Senhor Deus, com situações, ó Pai, difíceis, Senhor. Talvez tenham sido incompreendidos, enfim. Que o Senhor venha, em primeiro lugar, curar toda ferida, Senhor Deus, no coração. Não deixe que nenhum deles, ó Pai, fique com mágoa em vossos corações. Que eles venham liberar o perdão e também receber o perdão. Mas também, ó Pai, nós te suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor venha enxugar as lágrimas. Que o Senhor venha cuidar, mesmo nos momentos que eles não entenderem, que nós não entendemos, ó Pai, o teu trabalhar e o teu mover, Senhor Deus, nas nossas vidas, porque nós somos tão pequenos, Pai, não compreendemos mesmo. Mas os teus filhos estão aqui porque eles creem, ó Pai. Eles creem, conforme a tua palavra, que no momento certo o Senhor há de entrar com providência e dar um basta em cada uma das situações que eles têm passado. Vai, Senhor Deus, trabalhando, vai aplanando os caminhos, ó Deus. Vai, Senhor Deus, levantando, ó Pai, a solução. Vai sendo Deus de resposta na vida de cada um deles. Não deixa, Senhor Deus, que eles sejam envergonhados diante dos seus adversários, de ninguém. Que eles continuem, Senhor Deus, confiantes em Ti. Acrescenta a fé, Senhor Deus, de cada um de nós, Pai querido. E que eles possam, no futuro próximo, Deus, contar daquilo que o Senhor realizou na vida de cada um deles. Tu não és Deus de confusão. Não deixe eles saírem, Senhor Deus, daqui, não, confundirem com as suas mentes turbadas, não. Como um sinal de que o Senhor já tomou as providências, que todos saiam daqui com paz em vossos corações, confiantes de que o Senhor, aleluia, há de entrar com providência. É o que nós pedimos, Pai querido, e por fé já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.